Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Mais um vídeo de Databricks para vocês. Estamos na reta final do ano, talvez tenha aí mais um ou dois vídeos. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre policies, né? Um tema bem interessante e às vezes pouco falado pelos engenheiros, até mesmo pelas plataformas admins, né? Então, esse tema aqui talvez seja mais focado para quem é administrador de plataforma do que engenheiro de dados. Mas é muito importante que você, como engenheiro, tenha esse conhecimento também, tá? Então, no tema de hoje eu vou mostrar como que a gente pode criar policies para que a gente possa gerenciar melhor o nosso ambiente, né? Então, basicamente, policy é um conjunto de regras na hora de criar o seu cluster, seja um job cluster ou seja um cluster all purpose. Então, você consegue definir um grupo de regras que todo mundo tem que aderir a essa regra, né? E aí pode ser policies específicas para cada grupo de usuário, isso é bem legal. E também você pode limitar quantos clusters um usuário pode criar, um grupo de usuários pode criar, versão, autoscale, entre outras configurações na hora de criar um cluster. Com isso, você consegue aderir, né, e estar em conformidade com as suas políticas de governança, ali, políticas de segurança. Então, usando policies, você consegue atingir esse nível de governança do seu ambiente, seja de segurança, seja de custos, né? Porque uma vez que você define policies com foco em custo, nenhum usuário vai conseguir desviar disso. Por exemplo, já peguei casos aí de um usuário criar um cluster padrão com 8 nodes. Ele não sabia o que ele estava fazendo, mas ele criou um cluster com 8 nodes e ficou utilizando esse cluster para sempre. E ele 24/7 ligado, o custo bateu lá em cima no final do mês. Então, com policies você consegue evitar esse tipo de coisa. Você consegue garantir que todo mundo esteja na versão mais recente, no caso, no LTS mais recente. Né? Se você tiver clusters com versão 2, 12 ponto alguma coisa. E o mais legal, você consegue fazer um update massa de tudo que está defasado. Então, por exemplo, imagine que você tem uma policy que garante sempre a versão mais recente. E aí teve um lançamento de uma nova release. E você quer atualizar todo mundo. Então, eu estou falando, sei lá, de um ambiente com 50 clusters e 200 jobs, que não é nada incomum, né? Ainda mais falando de jobs. Imagina você ter que entrar job por job e atualizar a versão daquele Databricks Runtime, né? Isso é custoso. Com as policies você pode, de uma maneira simplificada, atualizar todo mundo de uma vez só, né? Então é bem fácil e bem legal de utilizar, tá? Então eu vou mostrar na prática para vocês como utilizar e explicar um pouquinho mais sobre elas, tá? Aqui no notebook tem um Markdown, só explicando aqui o nosso roteiro de hoje, tá? Então eu vou explicar aqui um pouquinho sobre a estrutura dos arquivos Terraform, porque o ambiente que eu vou mostrar para vocês, eu vou subir ele 100% com Terraform. Tá? É um ambiente bem simples, nada de novo. Eu vou deixar também disponível no GitHub para você poder conferir. Vou falar um pouquinho das default policies, né? Então temos ali policies default no ambiente, que você já deve ter conhecimento ali, né? Que é a Personal Compute, Shared Compute, Power User e a Job Compute. Então essas aqui já são policies pré-definidas que você pode disponibilizar para os usuários atacharem nos seus clusters, por exemplo, né? Embora eu sinceramente confesso que é algo bem incomum de utilizar, porque são pré-definições ali que muitas vezes não faz sentido para a maioria dos ambientes, tá? E aí o legal é que você customize sua policy, né? Você pode utilizar uma policy dessa aqui para customizar em cima dela, ou você pode criar uma policy do zero, que é o que a gente vai ver aqui hoje, tá bom? Como que a gente utiliza as policies, né? O que é a policy, como eu já expliquei, e quais são os tipos de policies, né? Por exemplo, a gente tem dois tipos padrão ali, que é a policy fixada e a policy de proibição. Que seria, eu posso fixar um valor, então todo o cluster que criar naquela policy, ele vai ter um valor fixado, por exemplo, para versão do Databricks Runtime. Então eu posso ser fixo e não deixar a opção para o usuário escolher. Ou eu posso ser uma policy de proibição, falar assim, cara, esse grupo de clusters não pode utilizar tal configuração, por exemplo, não pode instalar uma biblioteca. Então você pode proibir que alguém instale uma biblioteca no seu cluster, a não ser as que estão instaladas na policy, tá? Então isso é muito legal para aumentar a gestão do seu ambiente. Também temos aqui as policies de limitação. Então eu posso criar uma policy de allow list, né, que é uma lista que pode ser utilizada. Então eu quero que em relação à versão só pode utilizar 3. Então eu crio uma lista de versões permitidas, assim como eu posso fazer o inverso. Posso criar uma lista de versões não permitidas. Versão é só um exemplo, mas pode ser famílias de máquinas, por exemplo, famílias de cluster, pode ser qualquer outra configuração que eu vou mostrar para vocês ali, tá? Assim como eu posso aplicar um regex
Se eu quiser algo mais complexo, por exemplo, eu quero que a família do meu cluster comece com STD e tenha VS3, por exemplo, no nome. Então você pode utilizar um regex para configurar algo mais complexo. Range, então você pode configurar uma policy de range, por exemplo, eu quero que os clusters dessa policy tenham outscale de 1 a 5, no máximo, não pode ter mais que 5 e também não pode ter menos que 1, obviamente, no caso de 1 não pode ter menos, mas posso colocar de 2 a 5, então eu não pode ter menos de 2 nem mais que 5, né? Então é uma policy de range. E uma policy de sem limites, né? Então aqui o cara pode fazer qualquer coisa, né? Tá? Então a gente vai passar um pouquinho por esses tipos de policies. O que é legal? A parte de garantir que a policy esteja dentro do compliance. Eu vou mostrar para vocês a interface gráfica. Uma vez que os seus clusters foram criados dentro daquela policy, eu consigo monitorar os clusters que estão ali fora da policy, fora de compliance. Então você pode monitorar, né, quem está fora de compliance e corrigir isso de maneira massiva, né? Em vez de entrar um por um, eu posso em massa atualizar todos os clusters, tá bom? E também a parte de liberação de acessos. Por padrão, ninguém tem acesso a policies, tá? Nenhum usuário. A única policy que é liberada por padrão, que você pode bloquear, é a policy de personal compute, tá? As demais policies são bloqueadas para usuários normais, só administradores podem ver. Perfeito? E por fim também tem uma opção aqui que é legal, que você pode instalar uma biblioteca numa policy. Por exemplo, vou instalar uma biblioteca de Excel, uma biblioteca de Python. Na policy, todo cluster que subir naquela policy, ele vai instalar aquela biblioteca automaticamente, vai forçar aquela biblioteca a ser instalada. Então, por exemplo, eu quero instalar uma biblioteca de monitoramento. Eu posso colocar na policy e eu vou forçar que ela vai ser instalada, tá? Então isso é bem interessante também, para que você tenha uma boa administração do seu ambiente, tá? Então esse aqui é o notebook que eu vou rodar ali dentro de um job, né? Quando eu subir meu ambiente, vai dar um print hello world. E aqui está a descrição do roteiro que a gente vai passar aqui hoje, tá? Já adiantando para vocês, vamos rodar ali o primeiro Terraform e depois eu volto aqui para a gente falar um pouquinho das policies default, tá? Criei aqui um Databricks zerado, né? Olha, ele chama dbt test. Tem aqui as policies default, tá vendo? Não tem nenhuma policy minha. Tem aqui clusters, só um cluster test, mas não vou usar esse cara. E jobs também, só um job de exemplo aqui nativo, tá? Então um ambiente praticamente zerado que eu criei aqui. E eu vou agora entrar na parte do Terraform, tá? Então o Terraform eu já venho falando para vocês em alguns vídeos. Eu tenho um vídeo bem antigo do ano passado que eu dou uma introdução sobre Terraform. E eu tenho mais 2 vídeos sobre migração de ambientes com Terraform, tá? Então eu vou deixar o link no vídeo para vocês poderem assistir depois aí, beleza? Aqui na parte de Terraform eu criei aqui um projeto bem simplão, bem simplesinho. Só que dessa vez estou utilizando módulos, né? A parte de módulos é bem legal, porque se eu abrir aqui o meu script principal, né, o main aqui do meu projeto, que é o cara que está aqui fora, né, se você notar aqui do lado, eu tenho pastas, né, eu tenho uma pasta módulos, e eu tenho um módulo para cada tipo de objeto que eu vou criar. Poderia colocar tudo num arquivão só? Poderia, é só uma forma de organização. E isso aqui para projetos grandes facilita bastante a manutenção, tá? Então, estou utilizando aqui módulos. No meu arquivo main, o que eu defino aqui? O provedor, então estou falando que o provedor aqui é Databricks, é a versão do provedor. O host e o token, então aqui eu estou passando por variável, então não vai ficar exposto aqui para vocês. Está dentro do meu tfvars aqui. O módulo policies, né, que é aquela pastinha, então ele está importando o módulo policies aqui. O módulo cluster, importando o módulo cluster. Já perceba aqui que eu consigo utilizar, passar uma variável para o meu módulo cluster das policies, né? Então eu acesso aqui módulo, policies, que é esse carinha aqui, e lá dentro eu acesso uma variável que eu declarei lá dentro do módulo, tá? Que chama clusters of purpose ID. Então eu pego o ID da policy que eu criei lá dentro e passo para o meu cluster aqui, módulo cluster, e também faço a mesma coisa para o jobs, tá? Eu passo aqui para dentro dele uma variável chamada ID da minha policy de jobs, tá? Então eu vou entrar aqui de forma bem sucinta nessas 3 principais arquivos, né? Que é um de jobs, um de policies e um de clusters. O primeiro deles, de policies, né? Então aqui esse carinha aqui, ó, policies. E aí daqui eu declaro o meu provedor também. E qual que é o ponto principal aqui? Eu tenho 2 policies, tá? Tenho aqui Databricks policies, uma para all purpose e aqui mais para baixo uma para jobs. E no final aqui eu devolvo aqui um output com o ID de cada policy, né? Então ele vai criar a policy e aí eu resgato esse ID aqui e devolvo no output para mim utilizar na saída,
e passar como variável para frente. Por que eu criei duas policies? Eu poderia criar uma policy para tudo, é possível. Mas existem alguns atributos que só existem no All-Purpose e não existem no Job Cluster, por exemplo. Por exemplo, um deles que é muito tradicional é o Auto-Termination. O Auto-Termination aqui no All-Purpose eu posso definir 20 minutos, meia hora, uma hora, para ele desligar depois que acabar o processamento. No Job Compute não existe esse parâmetro, né, essa configuração, porque o Job Compute ele desliga assim que acabar o processamento. Então eu não consigo configurar o Auto Termination aqui dentro, assim como algumas outras configurações que são específicas do All Purpose, tá? Então por isso que eu configurei duas policies, uma para All Purpose e uma para Job, tá? E aí eu vou adentrar aqui em algumas configurações específicas da policy. A policy basicamente é um JSON, tá? Então esse aqui é um JSON, é a policy que a gente está configurando. Não existe uma maneira mais simplificada de configurar, nem mesmo na UI do Databricks tem botõezinhos, né? É tudo via JSON, tá? Mas para quem gira de dados, JSON é natural, né? Primeiro ponto de configuração. Esse daqui é uma policy do tipo Fixed. Então aqui eu estou falando que essa policy só é para clusters do tipo All Purpose, tá? Então ela não vai aparecer para os clusters Job e nem vou conseguir atachá-la no cluster Job, tá? Porque o tipo dela é All Purpose. Aqui eu estou falando que é uma policy de Allow List, né? Então eu posso passar aqui uma lista, né? Pode ver que aqui é um array. Posso passar uma lista de versões, nesse caso aqui é do Spark Version. Então eu posso especificar só a última versão LTS, eu posso especificar a versão mais recente sempre, eu posso especificar uma lista, ou também posso chumbar uma versão. Aqui eu estou passando uma lista, mas com uma versão só, porque depois eu quero demonstrar uma outra opção. A mesma coisa aqui, a parte de notebooks, isso aqui é bem legal, porque veja só, eu estou falando que esses clusters all purposes, eles não vão poder ser utilizados para jobs, somente para notebooks. Então, estou falando que para notebooks é true e para jobs é falso. Ou seja, eu não vou poder atachar um job nesse cluster. Isso aqui é uma política muito boa, porque geralmente job tem que rodar em job do compute e não em all purpose. Via de regra é assim, mas obviamente tem exceções, tá? Tem várias exceções que pode você rodar um job em um cluster all purpose. E é bem factível em alguns cenários. Mas aqui eu estou bloqueando isso, falando, cara, esses clusters aqui não podem ser atachados a job. Como que eu garanto isso? Com a policy, tá? E uma configuração específica no cluster. Estou falando aqui uma policy de forbidden, então falando assim, esse cluster não pode ser atachado a nenhum pool, tá? Então aqui é uma policy de forbidden, não consigo atachar ele a um pool. Uma policy de também fixada, né? Então eu estou fixando que esse cluster vai ter photon habilitado. E o que é legal? Eu estou escondendo essa opção. Então aqui eu posso forçar uma configuração, fixar uma configuração e esconder. Então o usuário, lá na hora da interface, quando eu abrir o cluster, você vai perceber que o photon não vai nem aparecer para mim como uma opção, né? Se eu for editar o cluster, o photon não aparece, tá? Então eu posso esconder essa opção também na hora que o cara abre a interface. Eu poderia fazer isso para todas as configurações, por exemplo. E aqui é uma policy de allow list, ó. Eu coloquei duas versões aqui. O cara pode usar DS3 e DS4. Isso aqui é muito bom para custo, né? Porque eu especifico exatamente a família que eu quero e a configuração que eu quero aceitar, tá? Também posso especificar aqui, aqui eu estou fazendo a mesma coisa para o driver node, né? Só que eu estou deixando uma família só. E eu também posso especificar aqui a quantidade de workers, né? Então aqui eu tenho uma policy de range. Eu estou falando que só pode ter de 1 a 2, tá? Não pode ter mais que 2. Também não pode ter 0, que daí não faz sentido, né? E o default é 1, tá? Então aqui é legal que eu sempre posso especificar um default também quando eu faço um allow list ou um range, por exemplo. Então eu defino um valor default. Auto Termination, então aqui vai desligar depois de 20 minutos para todos os clusters. E aqui eu estou fixando duas tags, né? Uma tag de ambiente chamado com valor de dev e uma tag de owner com valor Terraform, tá? Então isso aqui é legal que eu posso especificar que algumas tags sejam um padrão para todos os clusters. Então quando você for criar um cluster com essa policy, você é exigido a especificar duas tags, que são essas tags aqui de ambiente e de owner. Você poderia colocar centro de custo, área, responsável, o que você quiser, tá? Mas aqui você vai garantir que todos os clusters tenham as tags, tá? Preenchidas.
Então essa aqui é uma estrutura de uma policy. Ela é bem simples, né? O que é importante conhecer é os tipos e a variedade que você tem. Então você pode customizar um monte de coisa, porque você tem bastante recurso aqui. E aí eu faço a mesma coisa para job com algumas configurações diferentes, tá? Mas é indo na mesma linha, tá? E depois quando eu for aqui para clusters, o que eu estou fazendo aqui, né, no módulo de cluster? Estou declarando um cluster ao purpose, estou criando 5 clusters. Isso aqui é bem legal. Quando eu faço um count 5, ele vai fazer isso aqui 5 vezes. Tá? Então ele vai contar e vai criar 5 clusters aqui. Eu estou passando o índice aqui, né? Então ele vai incrementando. Então ele vai criar 5 clusters com ID incremental no final. As configurações aqui eu estou passando uma configuração padrão. E note aqui, ó, Policy ID. Eu estou resgatando do var, isso é uma variável de policies, o cluster ID. Esse var, ele vem lá do arquivo main como aqui, ó. Ele vem daqui, ó. Esse var. Eu recebo do módulos que eu já declarei, do policies que eu já declarei, já rodou, já me devolveu os IDs e eu passo aqui para o meu cluster e depois eu faço a mesma coisa para o jobs, tá? Então daqui que ele vem esse vars. Então eu fixo, na hora que eu criar esse cluster, ele já nasce com a policy atachada nele, tá? Eu posso também manualmente lá no portal atachar o cluster a uma policy também. Beleza? Número de works 1. E aqui o output ele vai devolver o cluster ID. Nesse caso aqui eu vou devolver, mas eu não vou utilizar em nenhum momento. E a mesma coisa eu faço para jobs. Tá? Eu faço aqui, eu vou criar 10 jobs, tá? Só para simplificar um ambiente talvez mais robusto, né? E vai estar aqui a mesma coisa, o incremental. A versão 14.3 não é a última LTS, então eu vou mostrar como que a gente faz forçar esse upgrade. E aqui também passo a policy dos jobs aqui, tá? Uma task bem padrãozona aqui, rodando aquele notebook. Aqui só que eu troquei o nome do notebook, deixa eu corrigir, para ele não ter problema. Então aqui vai ser o notebook test, tá? Então ele vai criar 10 jobs apontando para aquele notebook lá, com o job cluster com essa configuração. Todos atachados a policy. E aí com isso eu consigo ter um poder de administração maior. Tá? Então essa aqui foi a explicação, vamos deixar esse ambiente criando. Então Terraform todo mundo sabe que é basicão, comandos aqui, ó, Terraform validate para validar todos os comandos. Depois Terraform plain para a gente validar o que vai acontecer, ver se está tudo dentro do que a gente esperava. Então ele vai criar aqui, ó, 17 recursos, né, que são todos os clusters, todos os objetos ali dentro. Então eu vou dar um clear aqui. E aí Terraform apply. Ele faz de novo um plain, e aí eu dou um yes aqui e deixo o negócio rodar, né? Aqui ele vai começar a criando tudo. Então se eu vir aqui para o meu ambiente, você vai perceber que ele já começou a criar os clusters ao purpose, ó, tudo criando, 14.3, a tag aqui, ó, a policy, o nome da policy. Se eu vir para jobs, já criou todos os jobs, né? Não tem tag. E a policy que ele está utilizando é a policy que eu atachei lá, né? E aí a policy fica dentro do job compute, tá? Porque a policy é para compute, job compute e cluster compute ao purpose ali. Então aqui ele vai acabar só quando todos os clusters forem criados, né? Então no caso quando forem inicializados. Então ele vai finalizar o script quando aqui tiver tudo ligado e rodando, tá? Mas aqui eu já posso vir e dar um refresh aqui nas policies para a gente ver a policy aqui dentro do portal de interface gráfica. Ó, já apareceu aqui 2 novas policies, né? Ó, pode ver que essas policies aqui, default, eu não consigo apagar elas, porque são policies default, tá? Então, só recapitulando aqui, policies default, né, que são essas 5 aqui, no caso são, eu falei de 4, mas tem essa legacy shared aqui. Mas basicamente a diferença dessas policies, deixa eu voltar aqui para a documentação, no caso para o meu resumo, a Policy Personal Compute está disponível para todos os usuários e você pode bloquear isso, tá? Então você pode vir aqui no seu account console e bloquear aqui, ó, Personal Compute. Você pode desabilitar aqui e aí você controla por policy, né? Então quando eu desabilitar aqui, eu vou gerenciar nível de policy, aí eu vou lá na policy e libero para os grupos que eu quero que tenham acesso. Por padrão, todo mundo, qualquer usuário tem acesso a criar um cluster com essa policy aqui, Personal Compute. O que essa policy dá de direito? Ela basicamente cria um cluster com single node. O bom é isso, é um cluster barato e é um cluster bem limitado para que a pessoa possa fazer uma exploração. Você pode customizar ainda mais essa policy e até mesmo só liberar para alguns usuários específicos, né? Porque a gente pensa num ambiente robusto com 50 usuários. Não quer que todo mundo saia criando cluster a torto e a rodo. Então você atrela a policy somente quem precisa, tá bom?
O cluster do tipo Shared Compute já é um cluster multi-node, focado para All Purpose. E também permite você vários usuários acessar simultaneamente, né? Então temos os clusters single user, que é só para um usuário acessar, e temos os clusters que são compartilhados, então mais de um usuário pode conectar. Geralmente é muito bom para economia de custo, né? Então vários usuários usando o mesmo cluster ao mesmo tempo, você reduz custo, tá? Isso é bom para desenvolvimento e exploração. O Power User Compute é um cluster muito parecido com o Shared, só que ele nasce com uma capacidade muito maior, né, de nodes e recursos, e também já nasce com a parte de Machine Learning habilitado, né, ele nasce com um Database Runtime de Machine Learning. Nunca usei essa policy, e a policy Job Compute, que é exclusivo para a policy de jobs, tá? Para você taxar num job. Essas são as policies default. Como eu disse, muito raro utilizar. A que eu mais uso de fato é a Personal Compute, né? Eu crio direto policy cluster com essa policy. Mas as outras é muito difícil, é mais fácil você customizar a policy que você deseja, tá? Então se eu vim aqui, os clusters estão criando nas policies. Então eu vou aqui na policy de All Purpose e a gente vai ver como que ela funciona, tá? Aqui eu tenho o ID da policy, o nome da nossa policy, a família dela, se ela é customizada ou se ela é baseada numa policy default, tá? A descrição, não coloquei nada. E aqui eu tenho a definição dela, tá vendo? É um JSON, não é uma interface gráfica, é muito mais fácil com o JSON no caso. Eu tenho as bibliotecas, ó. Eu posso instalar uma biblioteca e todos os clusters vão nascer com ela. Se eu vim aqui, esses clusters não vão ter nenhuma biblioteca instalada neles, né? Então eu posso forçar que ele instale uma biblioteca em todos esses clusters aqui, tá? Vou fazer um teste para a gente ver. As permissões, que é quem que pode utilizar, né? Ou seja, um usuário normal não vai ter acesso a essas policies. E eu tenho também aqui que é legal, ó. Quais são os computes, né, no caso aqui os all purposes, que estão amarrados nessa policy. Ele me mostra aqui, ó, a lista dos clusters e o que é legal, se ela está compliance ou não. Se aquele cluster atende a todos os requisitos da policy. Se ele não tiver, ele vai ficar aqui marcado como out of compliance, tá? Isso é muito legal, isso aqui te ajuda bastante, tá? A gente já volta para essa parte. E jobs, nesse caso não vai ter porque é uma policy específica para all purpose, tá? Então se eu vim aqui nos jobs, as mesmas configurações. Então aqui em compute não vai ter nada. E aqui em jobs vai ter todos os jobs, ó, os 10 jobs que a gente criou junto lá, tá? Então, a partir de agora, eu tenho o poder de gerenciar todo esse ambiente via policy. Então, assim, esse é um ambiente exemplo. Imagine um ambiente robusto com 300 jobs, 200 jobs, 20, 30 clusters. Imagine que você precisa atualizar o Database Runtime de todos eles para a versão mais recente, 15.3. Cara, imagina ter que entrar um por um. Ah, beleza, eu não vou entrar por um. Eu vou criar um script Python que faz um loop, bate na API, traz todos os clusters, vai terar. Cara, ainda assim é custoso, né? Nem que seja rápido para desenvolver, mas é custoso. É um trabalho que você não precisa ter, tá? E eu vou mostrar aqui como que a gente gerencia isso. Tá? Então vamos ver aqui se já criou. Criou todos os clusters, então o script já finalizou. Todos os recursos criados. O que é legal do Terraform? Ele tem um arquivo de estado, né, como eu já mencionei. Se eu rodar aqui de novo um Terraform plain, ele vai falar que não tem nada para criar. Por quê? No arquivo de estado, tudo está igual ao que está nos arquivos de configuração. Tá? Então o arquivo de estado, ele tem 15 to change aqui. Por quê? Não lembro. Ele vai atualizar a policy, eu acho. O job, está atualizando os jobs. Depois eu vejo isso aqui, mas na teoria ele não vai fazer nada. Se eu aplicar isso aqui, ele vai chegar um momento que ele vai zerar as alterações e ele vai sempre comparar o arquivo de configuração com o arquivo de status, tá? Isso é o legal. Então vamos voltar para cá. O que eu quero mostrar para vocês, né? Mostrar aqui a utilização das policies em si. Se eu vim aqui, vamos fazer um teste. Eu estou na policy de jobs. A primeira coisa que eu quero fazer, eu vou instalar aqui uma lib. Primeiro eu venho aqui em editar, eu posso clonar a policy também, né, você viu ali. Eu venho aqui em editar, eu vou fazer o seguinte, eu vou instalar uma biblioteca aqui do tipo PyPy, vai ser aquela DTS Tools, né, aquela biblioteca que todo mundo conhece. Se você não conhece, lê meu blog aí, inclusive eu vou soltar uma versão dela no futuro aí, nas próximas 2, 3 semanas. Beleza? Instalei, então beleza, instalei a biblioteca. Se eu for aqui agora e disparar um job, vou rodar um job aqui, tá? Esse job vai rodar, ele vai disparar um compute, né? Deixa eu abrir ele aqui. Ó, ele vai ligar um compute. Se eu vim aqui vamos abrir o job, ele vai estar ligando aqui, ó. Tá ligando o job compute. Vamos abrir aqui essa página do job compute dele.
Tá abrindo. Então, beleza, ó, ele tá com a policy aqui, forçando jobs, é um cluster single user, 14.3. E aqui, se eu vim nas libraries, ele não instalou ainda, mas ele vai instalar, tá? Então vamos aguardar aqui só para você ver que, cara, eu posso forçar todos os clusters que tem uma library específica, ou eu posso atualizar uma library em todos os clusters. Isso me dá um poder de gerenciamento muito bom, né? Vamos voltar aqui para a parte de compute para te mostrar uma coisa. Se eu abrir aqui um cluster e for aqui em edição, veja só que a parte do Photon não aparece aqui, né? Deixa eu dar um de novo para você perceber. Cancelar. Veja aqui, ó, ele está usando Photon, né? Se eu dar editar, eu não vejo a parte do Photon, porque lembra que eu lá marquei no arquivo como hidden, como escondido, não me aparece, tá? A policy aqui, eu posso trocar de policy se eu quiser, mas eu vou forçar essa policy. E detalhe, eu estou vendo todas porque eu sou admin, tá? Se eu for usuário, eu não vejo todas. Aqui na parte de versões, lembra que eu coloquei só uma versão? Então veja que ele não me dá acesso às demais versões. É fixado, não tem acesso, tá? Isso é bem legal, então você consegue gerenciar o seu ambiente. Não deixa o cara escolher a versão que ele quer, tipo, o cara vai usar a versão 12 ou usar a versão 16. Não, vai usar a versão que for compliance com a sua política de governança, tá? Isso é importante. E aí eu tenho aqui também a parte de clusters, ó. Eu posso só utilizar duas famílias, que eu coloquei lá na lista, lembra? Ó, você pode usar essa ou essa, tá? Então ele lista aqui só as que eu tenho acesso. E também aqui no Workers, se eu colocar, por exemplo, 3, ele fala, opa, só pode ser de 1 a 2, tá? Então veja que eu controlo todas as configurações do clusters que o cara pode aplicar. Para ele não fazer nenhuma maluquice, colocar 10 workers, uma família de máquina muito cara. Então você pode ter todo esse poder. As tags também, se você abrir aqui, ó, ele veio com as tags padrão, ele me força a utilizar essas tags. E acho que aqui o terminate também ficou 20 minutos, né? Como a gente colocou lá. Aqui também não tem nada, mas eu poderia também forçar algumas Spark configs específicas, né? Pô, eu quero que ele tenha um Mat Store externo. Eu posso já fixar todas as configurações na policy. E todo o cluster já nasce com essas Spark confs também, tá? Posso tem uma Spark conf que é padrão provavelmente todo. Posso colocar na policy, tá? Isso é bem interessante. O init script, alguma coisa que é padrão para o ambiente, eu posso colocar na policy, tá bom? Interessante, né? Então se eu vir aqui, por exemplo, em compute de novo e create clusters e aplicar aqui a policy de all purpose, vou confirmar. Se liga só, ele escondeu ali a opção do Photon. E o que é interessante aqui? Ele vai me forçar a especificar as tags aqui, tá vendo? Ó, se eu preencher, beleza, preenchi tudo aqui, tá? Preenchi, as versões é essa, não tem muito o que mudar aqui, né? E se eu tentar criar, ele vai me forçar a criar as policies ali. Ou, na verdade, aqui ele já vai vir preenchido, desculpa. Ele já vem fixado as policies, né? Que é uma policy do tipo fixado, tá? Eu poderia colocar como uma allow list lá para ele deixar eu preencher. Beleza? Acho que aqui ficou clara a parte de policies, né? E aí você pode gerenciar um monte de configuração. Por exemplo, se eu vir na documentação aqui, eu posso alterar qualquer configuração do cluster, né? Deixá-la fixada, deixar opcional, deixar uma lista específica, um block list, um range de lista, tá? Então eu posso fazer várias coisas aqui bem legais, tá bom? Vamos ver se o nosso cluster criou lá. Acho que ele está criando ainda, está um pouquinho demorado, né? Esse aqui é o do job lá que está rodando. Ele tem que criar uma máquina. Ele está criando ainda. Agora está rodando. Então vamos ver aqui se ele criou a Libre, né? Eu quero ver se ele instalou a biblioteca ali de test tools pra gente. Na teoria deveria ter instalado, né? Não instalou? Estranho. Não instalou, mas ele rodou o cluster. Ele rodou com sucesso. Desligou o cluster já, mas não instalou a biblioteca. Mas deixa eu fazer de novo aqui um teste. Vamos. Eu não salvei, né? Poxa vida. Aí não ajuda, né? Não colabora, né? Então salvei aqui agora. Eu vou rodar aqui um novo job. Pode ser o mesmo, não vou rodar outro, né? Só pra gente testar. Vou pegar aqui o segundo, o 10 aqui. Enquanto isso, deixa eu mostrar pra vocês algo interessante. Então eu vou vir aqui na outra policy de all purpose e vou alterar uma configuração aqui dela. Veja só. Eu vou falar o seguinte, agora que já saiu a versão mais nova, eu não quero mais 14.3, eu quero que todo mundo esteja na 15.3, tá? Alterei aqui, dei update na minha policy. E é o seguinte, beleza, minha policy agora é 15.3, porém meus clusters são todos na 14.3, né? E ele não atualiza automaticamente, você precisa disparar essa ação. Primeira coisa, se você abrir aqui o cluster, abrir um cluster qualquer aqui, o 2,
ele já vai aparecer para você aqui, ó, out of compliance, tá? Isso é bem legal, já te marca que está fora de compliance. Então você já sabe que alguma policy aqui não está batendo, alguma configuração não está batendo. No caso aqui é a 14.3, a versão. Se eu vim aqui nos 3 pontinhos, ele me aparece aqui, ó, fix compliance. Ele vai automaticamente aplicar o fix para essa policy. Só que eu estou fazendo a nível de cluster, né? Eu posso vir aqui a nível de policy, vir aqui na aba compute. Ele vai falar assim, ó, todos esses clusters aqui estão out of compliance para você, tá? Então aqui ele fala qual que é a configuração que está out of compliance e tal. E aí eu posso vir aqui, fix all, dou aqui o enforce para ele pegar os clusters que estão rodando e reiniciar os clusters e enforce. O que ele vai fazer? Ele vai cluster por cluster aqui, ó, aumentando aqui 5, pronto, acabou. E vai aplicando o update da versão, né? Então você dá um done aqui e voltar para a página de clusters. Todos eles estão reiniciando agora com a versão 15.3, tá? Então eu consigo gerenciar de forma muito simples, né? Imagina se eu vou ter que ir um por um. Ah, beleza, eu vou ver API. O trabalho de fazer um script. Ah, mas eu faço uma vez só. Mas você tem que aplicar esse script, tem que rodar, tem que ligar um cluster. É muito mais fácil eu vir clicar no botão e ter um relatório ali centralizado de todos os clusters que está compliance ou fora do compliance. É uma telinha basicona como essa aqui, tá? Então isso aqui te ajuda demais a gerenciar o seu ambiente, não só na questão de você monitorar o que está compliance, mas de você criar regras que não deixem o seu ambiente ficar maluco, né? Clusters bizarros, configurações fora de padrão, nome de cluster fora do padrão, né? Usuários criando cluster torto e rodo, então você pode gerenciar ele com policies, tá? Deixa eu ver se ele criou. Ah, já criou, ó, o job. Deixa eu ver se ele criou a library, né? Tem que ter instalado a library no meu cluster. Vamos vir aqui em library. E olha, ele instalou aqui, ó, PyPy. Então ele instalou a library, rodou. Então pensa que, ó, quero que ele instale uma library de monitoramento para configurar os logs. Cara, eu consigo forçar ele a instalar uma biblioteca específica para todos os job clusters que estão nessa policy, tá? Então a boa prática é defina policies para o seu ambiente e configure policies em todos os seus job clusters e os seus computes ao purpose, para que você possa gerenciar de forma mais fácil esse ambiente, né? Não deixar ninguém fazer nenhuma maluquice e também na hora que precisar atualizar, você faz em massa de uma vez só. Se eu voltar aqui no nosso ambiente, o que mais eu tinha para mostrar para vocês aqui? Os tipos de policy, então eu posso configurar uma série de customizações específicas e a parte de permissões, né? A parte de permissões, se eu vim aqui num usuário, por exemplo, esse aqui é um usuário que não tem acesso a nada. Se eu vim aqui na parte de compute, ele vai me mostrar só as policies que eu tenho acesso. Olha, tem aqui create compute. Só que policies, eu só tenho a policy unrestricted, que eu liberei lá para ele, e a personal compute. Tá? Veja que eu não tenho acesso a todas as policies. Então se eu quero que ele crie uma policy nessas configurações que eu tenho aqui, eu tenho que vir aqui na policy all purpose, por exemplo, e editar aqui a permissions e dar acesso para o meu usuário, né? Então eu vou falar aqui, ó, aquele usuário tem acesso a usar essa policy. Então vou dar um salvar aqui. E aí eu vou lá e vou dar um refresh aqui. Então, por padrão, os usuários não têm acesso, tá? Só vai ter acesso na personal compute. Você pode remover esse acesso para ter uma gestão ainda melhor. Dar acesso via policy ali, na mesma forma que eu fiz agora. Então se eu vim aqui em create compute, eu posso agora selecionar a policy ali, tá? Então ele me deixou a policy que eu configurei e agora ele vai ter que criar o cluster nos moldes, com as tags, com as configurações que eu já desenhei para minha governança de ambiente, tá bom? Então essa é a parte bem interessante que a gente pode controlar, né? Quem pode utilizar a policy, tá? Você tem essa permissão aí de gerenciar isso. Aqui na policy eu posso excluir, posso clonar, né? Tem algumas configurações aqui específicas. Mas no geral é isso, tá? Deixa eu ver se tem mais algum item pra gente falar. Parte de bibliotecas, do Enforce Compliance, né, que é a questão de eu aplicar a policy para todos os clusters daquele ambiente que estão fora de compliance. E também aqui a parte das policies default, falamos de todos os ambientes, tá? Então é isso, gente. Acho que conseguimos passar por todo o ambiente aqui, né? O Terraform aqui, ele é excelente porque, nesse caso eu estou fazendo o teste, se eu quero limpar meu ambiente para não deixar nada rodando lá, né? Então eu venho aqui, dou um Terraform, destroy, obviamente para o meu ambiente de teste, nunca faça isso em produção, pelo amor de Deus. Destroy e veja só a rapidez que ele vai limpar esse ambiente, tá? É muito rápido, porque deletar é mais fácil do que criar, né? Concorda? Então, ó, ele vai destruir 17 recursos. Quando eu der um yes aqui, ó, olha, pronto, foi
rapidinho, né? Então se eu voltar para cá, minhas policies vão ter sumido, ó. Clusters desapareceram, policies desapareceram, e agora eu vou vir aqui em jobs, também desapareceram, tá? Então meu ambiente foi destruído em questões de segundos, e agora eu posso dormir tranquilo, né, sem nenhum custo adicional. Mas se for a produção, se você quer adotar a Terraform como uma cultura do seu ambiente, você precisa ir um pouquinho mais a fundo, né? Não vai rodar local na sua máquina, você tem que rodar ele via um ambiente de CI/CD para que todo mundo consiga olhar para o mesmo arquivo de TF state e não ter nenhum problema no seu ambiente de produção, tá? Sobre policies é isso, espero que vocês tenham gostado e fica de olho aí para os próximos vídeos. Até mais.